Olá, alunos, bem-vindos a mais um de nossos temas, da nossa disciplina. E o tema de hoje a gente traz a prevenção e o controle de infecções hospitalares. E aí, dentro de tudo que a gente viu, do que é, de como foi, os seus avanços, quem é o principal elemento dentro das instituições de saúde, que se chama CCIH, Comissão de Controle de Infecções Hospitalares. Dentro de todo o âmbito que a gente viu, a gente entra agora com as formas de prevenção. A gente adentra agora no momento, em que a CCIH atua mesmo, em que ela pensa para esses possíveis controles, E aí tem 4 degraus. A gente tem o controle do ambiente, a gente tem o uso racional de microbianos, a gente tem a vigilância ativa das infecções hospitalares, temos também a vigilância dos processos. Então, dentro desses 4 âmbitos, eles intercalam entre si na forma de círculo, como mostrado aí na figura, certo? E aí a gente entra pelo controle do ambiente, A gente vê esse possível controle, Controlar é possível dessa maneira pelo ambiente. Como é que ele se dá? Novamente, entre as nossas boas medidas de prática de higienização das mãos, E qual é a finalidade? O que é que ela nos traz? Ela tem a questão de retirar adereços durante o horário de trabalho, Então, eu já começo tirando aí aquilo que a gente chama de adornos, o que não é importante para mim na assistência do paciente. Adornos esses, alianças, pínceles de unhas, aquelas pedrinhas que a gente coloca em unhas, Fica muito lindo, mas para uma outra ocasião, para assistência não. E inclui também a lavagem básica ou simples das mãos, antes e após, A questão do que evidencia essas lavagens das mãos, do que elas nos traz de benefício, a prestar os cuidados aos pacientes de uma maneira gerais, atos fisiológicos dos pessoais, as luvas de procedimento, que é aquilo que a gente viu lá na época da história, A questão da descoberta do uso das luvas. E a gente também tem um tempo mínimo, pelo menos de 60 segundos. E a gente tem o álcool em gel, onde entra aí a desinfecção das mãos. A questão da lavagem das mãos, vocês estão experts, fizeram um relatóriozinho, fizeram um vídeo de vocês, mas a professora ainda aborda nesses slides os passos que a gente precisa, Dentre os passos foi citado que são 11, então desde a abertura da torneira, desde a colocagem do sabão, desde as palmas das mãos, dos espaços interdigitais, do dorso mais os espaços interdigitais, da lavagem das unhas, dos polegares, dos punhos, tem o fechar a torneira, que é um passo, e tem o outro passo que é enxugar com papel toalha, Então, aí os 11 passos da lavagem correta das mãos. Esses 11 passos, eles devem ser de no mínimo 60 segundos. Aliás, de no máximo 60 segundos. A gente viu o tempo mínimo de 15 segundos, mas a gente tem o tempo ideal de 60 segundos, principalmente para os procedimentos invasivos. E aí também a gente tem o controle do ambiente, que é o segundo passo. Dentro do controle do ambiente, a gente tem o segundo passo, que é as precauções básicas e específicas. As básicas, elas estão relacionadas à questão do diagnóstico do paciente, Sempre que a gente souber do diagnóstico do paciente, a gente vai usar os EPIs conforme necessário. Tipo, pacientes de Covid, a gente sabe que tem a geração dos aerosóis. Então, dentro dessa geração, a gente não vai se utilizar apenas de uma máscara cirúrgica, de uma máscara simples. A gente vai se utilizar de um N95 ou PFF2, como é conhecido, Já as específicas, a gente entra de acordo com a transmissão,
do agente, né? Que é isso que eu acabei de falar agora. A gente tem a básica, que é independente do que o paciente tem, a gente tem que usar o avental, as luvas cirúrgicas ou luvas de procedimento, a gente tem que usar a máscara simples, a gente tem que usar o gorro, o propé, mas que as precauções específicas, elas vão de acordo com o agente de transmissão, o agente infeccioso, ok? Dentro do controle do ambiente, a gente também entra com a limpeza e desinfecção das superfícies e de equipamentos, ou seja, a nossa bancada de diluição de medicamento. Existe o processo de limpeza e desinfecção, a bancada que fica próxima ao leito do paciente, o próprio leito, o próprio quarto, né? Os procedimentos, eles devem ser realizados com o máximo de atenção possível. A gente tem que sempre repetir de um paciente para o outro as técnicas assépticas, né? A questão da asepsia, principalmente da lavagem das mãos. E é importante que a gente mantenha também a vigilância microbiológica, ou seja, aquelas bactérias que são multiresistentes. Eu trago nessa figura a questão das áreas, como eu falei, a maca do paciente, nosso local de diluição, nossos armários, a pia, o ventilador mecânico, né? Então, a gente observa que a gente deve considerar todos os mobiliários e aparelhos de um paciente colonizado por MDR, igualmente colonizados. E desse modo, todo equipamento deve ser imunizado de forma a prevenir a transmissão de micro-organismos do profissional de saúde para o ambiente de outros pacientes, que nem eu falei anteriormente, né? Então, todas as nossas precauções objetivas e subjetivas, elas devem estar interligadas para que a gente não possamos transmitir para outros pacientes em outras áreas dos hospitais. Por isso que a gente tem aqueles equipamentos ou aparelhos que não são críticos e os outros que são críticos, tipo aparelhos de pressão, termômetros, estetoscópios, né? Eles devem ser restritos aos pacientes, são equipamentos não críticos, mas que são de restrição ao paciente. E a questão da higienização também desses aparelhos com a solução alcoólica a 70%. E aí a gente tem a compreensão do problema, né, que tem a questão das resistência dos micro-organismos. E aí eles estão ligados à questão da disseminação, aliás, e também a questão das emergências, né? Esse problema da resistência do antibiótico é muito comum por conta das emergências. Então, a gente não tem ali uma pressão seletiva dos antibióticos. O paciente entra na emergência e muitas vezes já faz a antibioticoterapia, né? E para que a gente não possa disseminar, a gente tem a questão das medidas básicas de controle de infecção. A outra questão é a vigilância ativa. Essa vigilância ativa, ela se dá pelas olhadas de acordo com as patologias, né? Uma ventilação mecânica associada às pneumonias. Tem a chegada de um micro-organismo, né, na traqueia, em relação à aspiração de patógenos da orofaringe ou pela passagem de secreções contendo bactéria em torno do balonete do tubo endotraqueal, que é esse que está bem aqui na garganta do paciente, né, na traqueia do paciente. Pode existir ali uma colonização local e também ocorrer as defesas mecânicas dos tecidos que estão ali, né, epitélio capilar e o muco. E aí, muitas vezes, o hospedeiro consegue ficar atuante e começar o início de uma infecção. E aí é todo um estudo que se faz e a gente vê a questão desse fluxo para as fontes de patógenos. O equipamento, a água, a medicação, mão dos profissionais de saúde, tudo isso é avaliado, certo?
Se existir a colonização, tem os fatores do hospedeiro, que é a gravidade de doenças de base, mais a cirurgia, e tem os fatores de tratamento, que é o uso do ATB, antibiótico-terapia, ou antibiótico, ventilação invasiva e os mecanismos. Então, é visto todas as questões das vias aéreas inferiores, tudo que vai aderir às vias aéreas inferiores do paciente que tem ali a pneumonia, certo? E aí a gente traz algumas scores clínicas para a gente detectar se é ou não a presença de infecção pulmonar ali. Então a gente tem um parâmetro pela temperatura, pela leucometria, pela secreção traqueal purulenta, pela medição do PA O2, FiO2, né? E tem a realização também da radiografia de tórax. Então, aí a gente vai subdividir por valores. Se a temperatura tiver até 38,4, a gente tem uma pontuação de 0. Se a leucometria estiver até inferior a 11, também 0. Se estiver ausente, a secreção, 0. Se for menor que 240, 0. E aí, se não estiver infiltrado dentro do raio-x, 0. E aí a gente vai fazer uma pontuação de 0 a 2, né? E aí a gente tem os scores atribuídos, né? Esses scores, se ele estiver igual ou maior que 6, a gente tem ali o antibiótico e reavaliar com 3 dias. Também a gente pode considerar a suspensão do antibiótico, se ele já estiver em uso. Se tiver menor, né, as scores menor. Se tiver maior que 6, a gente começa o antibiótico e reavalia em 3 dias. Se permanecer, tratar com pneumonia. Então, em alguns casos hospitalares, vocês vão ver que existe aquela profilaxia do antibiótico quando o paciente entra por 3 dias. Se permaneceu, tem aí o restante dos dias, que pode chegar até 21 ou até 30 dias. Se não, tem a suspensão do antibiótico, mas é importante que a CCIH do hospital esteja sempre fazendo essa vigilância. Dos catéteres, né, as infecções decorrentes à corrente sanguínea, como já foi falado nos slides anteriores, pode-se apresentar ali uma colonização dentro desse catéter, começar uma relação de infecção e também pode ocorrer a infecção da corrente sanguínea relacionada a esse catéter. Então, aí a gente vê a questão presente no momento ou até 48 horas do início desse agente infeccioso. Não há um tempo mínimo de instalação do catéter para que a infecção seja considerada relacionada a esse dispositivo, ou seja, pode ter minutos que foi instalado o catéter, mas ele já pode começar ali uma colonização. Sinais e sintomas de infecção sistêmicas, elas sempre estarão presentes. Febre, rubor, calor, vermelhidão no local, edema. E o outro passo para controlar é as vigilâncias de todos esses processos. Dentro das medidas de vigilância, a gente viu, né, a questão da pneumonia associada à ventilação, e agora a gente vai ver as medidas de prevenção. Então, são intervenções efetivas ligadas dentro do controle de infecção hospitalar, incluindo a monitoração de infecções em UTI, a via oral do tubo traqueal e gástrico, evitar a reintubação desse paciente, não permitir o acúmulo considerado dos circuitos ventilatórios, ou seja, a drenagem programada para esse circuito, a aspiração subglótica contínua, ou seja, até a glote a gente faz uma aspiração contínua. Sempre que tiver secreção ali, a gente retira. Manter a pressão do CAF adequada, né, que é aquele balonete que fica lá no final do traqueóstomo. Higienização das mãos sempre a cada paciente. Elevação da cabeceira do paciente até 45 graus. E manter a nutrição via enteral.
E tem outras intervenções efetivas em cenários selecionados. Existe a clorexidina oral, pacientes submetidos a cirurgias cardíacas, e também a descontaminação digestiva seletiva em situação de surto de MR. Intervenção em aspecto. Troca rotineira do circuito ventilatório, aliás, em aspecto não, sem impacto. Troca rotineira do circuito ventilatório, troca diária do umidificador, fisioterapia ventilatória, uso rotineiro de profilaxia do ATB, da clorexidina oral, da descontaminação seletiva do trato digestório. E também a gente tem a intervenção de efetividade imediata, ou seja, viu ali um processo de colonização, a gente tem como entrar de imediato com as intervenções. Mudança postural, camas cinéticas com benefícios em pacientes cirúrgicos e neurocirúrgicos, e a prevenção de úlcera gástrica com sucrafato. Também tem as implementações do ventilador de Blood, ou mais conhecido como Blood de VAP. O que é esse Blood, Clécia? É um pacote de medidas que, quando aplicado de forma correta e em conjunto, são eficazes em prevenir determinada infecção hospitalar. Existe a intenção das práticas, que é de fácil aplicabilidade, e deve-se medir a pressão às medidas do pacote como tudo ou nada, ou seja, ou é uma prevenção que vai dar certo ou que não vai, certo? Das correntes sanguíneas, as medidas de prevenção são usar apenas quando necessário, usar o catéter correto, cuidados na inserção, né, que é toda a nossa asepsia, o material tem que estar estéril, os equipamentos não podem estar vencidos, protocolo de manutenção, dentro da CCIH, ela cria esses protocolos, quantidade de tempo máximo, mínimo, sujidade daquele acesso, tudo isso a CCIH elenca no seu plano de ação. Retirar assim que possível. Viu um sinal de flebite, que é aquela infecçãozinha ao redor do acesso, já retira logo. E aí a gente tem a higiene das mãos e as técnicas assépticas, né? A higiene das mãos ela pode ser com clorexidine ou o povidine degermante. Nas questões cirúrgicas, principalmente, nos procedimentos invasivos, principalmente, certo? A gente entra com a questão do local também, né? Dessa inserção. A gente entra com a asepsia da pele, toda essa pele tem que ser com povidine, 10%, 70% de álcool, e álcool a 70%, que é a clorexidina alcoólica. E aí a gente tem o Blood do catéter, que é também os pacotes de medidas que, aplicado de forma correta, também vai ter evidências eficazes e efetivas. E ele tem um objetivo que é reduzir a taxa de infecção da corrente sanguínea relacionada a catéter vascular central nos diversos setores dentro do ambiente hospitalar. E aí quais são as medidas do Blood de catéter? Degermação correta das mãos antes do procedimento, escolha dos sítios de punção na via subclava, a paramentação estéril máxima, máscara, gorro, luvas, capotes estéreis, campos estéreis aplicados, limpeza da pele com a clorexidina alcoólica, ou seja, quando a gente se trata de limpeza de pele para sítios cirúrgicos, é necessário o uso da clorexidina alcoólica. Reavaliação diária de necessário de manter o catéter ou não, certo? Um catéter venoso central, ele tem uma durabilidade maior do que o catéter venoso periférico. Muitas vezes precisa até de fazer uma sutura no local, então toda a manipulação dele deve ser altamente estéril e altamente cuidadosa. E aí, por fim, as conclusões sobre as infecções hospitalares é essa: controle do ambiente, controle do uso racional, que a gente já viu, né, dos antibióticos, a vigilância ativa das infecções hospitalares e a vigilância dos processos.
Dá para prevenir dessa forma, Clécia? Sim, né? É possível a gente controlar essas infecções com todas essas medidas profiláticas e assépticas. E aí eu deixo a minha mensagem para vocês, né? A gente muitas vezes pensa no decorrer de um curso de 2 anos e meio, de um ensino à distância, em várias coisas, mas a única coisa que a gente não pode desistir é da nossa força de vontade. E essa força de vontade, ela nos leva desde o nosso pensamento de eu não vou fazer, até um pensamento de eu olhar para o meu objetivo e pensar, eu não consigo fazer, mas aí eu consigo olhar para aquele objetivo, para aquele sonho e começo a me refazer, me repensar. Onde eu quero fazer, vou começar como eu posso ou como eu devo começar a fazer. Eu vou tentar fazer, né? A tentativa ela é muito importante. E aí você se dá conta de que consegue fazer e faz e chega no topo dizendo sim, eu fiz. Então a força de vontade perpassa por esse degrau, pelos degraus, aliás, nesses degraus a gente vai sempre pensar em inúmeras coisas, mas um dia a gente vai chegar no topo e conseguir. Até a próxima aula, alunos.